Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Amém? Glória a Deus. Senhoras e senhores, antes da gente ler a Bíblia, olhe para mim, por favor. Deus, Ele sempre tem uma saída para qualquer situação. Então, se você chegou aqui hoje e você diz: pastor, eu estou passando por uma situação muito complicada na minha vida. Então eu começo a pregação de hoje dizendo que Deus tem uma saída, uma solução para essa situação. Diga graças a Deus. A prova disso é que Deus tem poder para mudar tudo que Ele quiser para abençoar uma pessoa. A Bíblia diz que havia um rei que ele estava corrompido, ele estava agindo de má fé com as pessoas, com o exército e com o próprio Deus. O que Deus então fez? Preparou uma outra pessoa para ocupar aquele lugar, para não atrapalhar a vida dos outros. E é o que Deus está fazendo hoje. Deus está levantando a senhora e o senhor para ser uma bênção para a vida de muitas pessoas. Repita comigo: eu quero ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então olha para mim, presta atenção. Todos vocês hoje foram chamados por Deus e escolhidos para uma grande missão. Através da sua vida, outras pessoas serão abençoadas. Você crê nessa bênção? Quem quer essa bênção para a sua vida? Deus vai lhe dar o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem, para através de você ajudar pessoas. Ajudar os que são humildes e querem ajuda. Os que não querem, você não vai poder fazer o quê? Não vai poder fazer nada. Então Deus chamou um jovem para poder mudar aquela situação de humilhação que o povo estava vivendo. Só que o rei, quando foi escolhido, ele foi escolhido pela aparência. O rei Saul, quando foi escolhido, ele foi escolhido pela força que tinha, pela beleza que tinha, enfim, pela aparência. O segundo que você vai ler na Bíblia fora escolhido pelo coração. Olha aí a diferença. Deus escolheu você pelo seu coração. Quem está percebendo agora, o pastor? Vamos ler para você entender. 1 Samuel 16, versículo 6. 1 Samuel 16, versículo 6. Diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então olha para mim, veja a importância de você ter um bom coração, de você ser uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que às vezes até se prejudicou por ajudar outros. Então Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E vou lhe dar uma revelação muito forte agora. O mal odeia pessoas de bom coração. Ele vai querer lhe ferir. Ele vai usar a boca de pessoas para falar mal de ti, xingar você, azucrinar você, ofender você, te colocar lá para baixo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Toda boca que for aberta para te pôr para baixo, é o mal que está usando aquela boca. E toda boca que for aberta para te levantar, é Deus que está usando aquela boca. Quem percebe agora, o pastor? Então preste atenção. No mundo que a gente vive, existem muitas bocas.
Nem tudo que falam é Deus a falar. Tudo que é para te botar no chão, te botar para baixo, para tu desistir, é o mal usando essas bocas. E tudo que é para te levantar, te ajudar para seguir em frente, é Deus usando aquela boca. No caso aqui, Deus usou Samuel para Samuel entender que quando Deus escolhe alguém, não é pela aparência, não é por nada, é pelo bom coração. Quem está compreendendo? Continuando, diz aqui, o versículo 8: Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Olha para mim, vários passaram para serem escolhidos e nenhum deles foi aprovado, porque todos eles só tinham a aparência, mas o coração não era humilde, não era um coração bom. Faltava um ainda a ser chamado. Olha o que diz aqui, o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram teus filhos? Ele responde: ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então olha para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Os 7 que foram chamados não estavam fazendo absolutamente nada. Eles estavam apenas querendo crescer sem lutar. O último que foi desprezado e agora foi chamado, estava trabalhando, estava cuidando de ovelhas. E assim é na sua vida também. Você está ocupado com a sua vida. Você está ocupado com os seus sonhos, com os seus projetos. E quem está ocupado com a sua vida não quer prejudicar a vida dos outros. Quem recebe o pastor agora? Por você estar ocupado com a sua vida, você não tem nem tempo para pensar na vida de outra pessoa, porque a sua ocupação é pensar em Deus e pensar na sua vida. E aí o Samuel perguntou para Jessé: vem cá, acabaram os filhos? Tem mais algum? E Jessé falou: olha, tem o último, é o mais novo, é o menor, mas ele está ali, está lá no quintal trabalhando, está cuidando de ovelhas. E aí o profeta falou: então traz ele, porque só vamos sentar na mesa para comer depois que ele aparecer, quando ele chegar. E olha a surpresa, igreja, preste atenção, o versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então olha para mim, Davi, quando foi escolhido, primeira coisa, preste atenção nisso, preste atenção aos sinais que você lê na Bíblia. Assim que ele foi escolhido, assim que Davi chegou e foi escolhido, Davi não recebeu presente, não recebeu um abraço, não recebeu um tapa nas costas, ele recebeu o poder do Espírito Santo. O que você precisa não é de abraço, de tapinho nas costas, de bajulação. O que tu precisa é do poder do Espírito Santo. Pode aplaudir o nome de Jesus. É disso que tu precisa. Diga glória a Deus. Eu nunca vi resolver problema com tapinho nas costas. Nunca vi resolver situações na vida com abraços.
Pode ajudar naquela hora, é uma força, ó, um abraço, mas não resolve não, irmão. Eu nunca vi guerreiros vencer a guerra dando abraço, nunca vi. Alguém já viu? Não, nunca vi, nem vai ver. Mas eu conheço gente que vence na vida com o poder de Deus dentro dela. É o Espírito Santo. Por isso que o diabo está incomodado com você. Por isso ele não quer que você cresça. Preste atenção. Quando você começa a crescer, o mal vai usar alguém para ofender você. Guarda isso. Não esqueça disso. Quando você começa a crescer, o mal vai usar alguém para ferir você, para machucar. Pode ser alguém até de dentro de casa, da família, o sangue, ó. Para doer mais ainda. O diabo é sujo. Ele pode usar alguém da rua, mas ele pensa, vou usar alguém de dentro mesmo, para ferir mais ainda, para doer. E dói. Se a pessoa não tiver estrutura, ela cai, não aguenta. Por isso que eu falei naquele momento. Davi, quando chegou naquela casa, não recebeu tapinha nas costas, nem abraço, nem presente. Recebeu o poder do Espírito Santo. Repita com fé: eu vou vencer essa situação com o poder do Espírito Santo. É disso que tu precisa. É disso que a senhora e o senhor precisam. Diga louvado seja Deus. E para você entender melhor, Davi, depois disso, ele venceu Golias. Ele enfrentou um gigante. Davi passou por vários problemas. Diga glória a Deus. Davi passou por humilhações, por injustiça, e Deus, ele o honrou. Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, por favor. 1 Samuel 18. Diga glória a Deus. Versículo 9. 1 Samuel 18, versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Eu vou ler de novo. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha para mim. Daquele dia em diante de quê? O que aconteceu para Saul olhar para Davi com raiva? O que aconteceu, pastor? É que Davi, quando foi ungido, que a gente leu no capítulo passado, Davi virou rei naquele dia, foi ungido a rei. Embora Saul ainda era rei, mas Davi já tinha a unção de rei. Olha só, presta atenção. E tudo que Davi fazia, Deus abençoava. E Saul começou a ver isso. E quando Saul viu que o povo gostava de Davi, a Bíblia fala que Saul olhava para Davi com um olhar de raiva, inveja, indignação. Tipo assim, eu sou o rei e o povo gosta daquele rapaz. Mas por que gostava do rapaz? Porque ele tinha dentro dele o poder do Espírito Santo. Presta atenção. Aí a gente leu que Saul olhava para Davi com um olhar de raiva, de ódio. Ele não queria que Davi crescesse. Preste atenção, senhoras e senhores. Há dois tipos de pessoas nesse mundo: as pessoas que são de Deus e as pessoas que são do mal. As que são de Deus vão torcer para tu crescer, vão te ajudar a crescer, a avançar, a subir. As de Deus. As que são usadas pelo mal vai torcer para você não crescer, para você ir para trás, paralisar, perder. Diga, está arrependido. Então preste atenção. No decorrer da caminhada, você vai cruzar com essas duas pessoas: as que querem teu bem e as que querem o quê? O teu mal. Tu vai ter que ser forte. Tu vai ter que ser forte para seguir em frente.
Tu vai ter que tapar os ouvidos para o que é negativo e abrir o coração para a palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou ler agora para vocês. Agora vamos ler o versículo 10. Versículo 10. 1 Samuel 18, versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, Deus permitiu, esse espírito se apossou de quem? De Saul. Olha para mim, antes da gente terminar. Quando Davi foi ungido, a Bíblia fala, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, quando Davi foi ungido. No caso de Saul, diz que um espírito maligno se apossou de Saul. Lembra que eu falei que há dois tipos de pessoas? As que têm Deus e querem teu bem, e as que têm o mal e querem teu mal. Presta atenção agora, o versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve o quê? Quem pode ler para mim? Uma crise de quê? De raiva aonde? Em casa. Uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Então olha para mim. Davi trazia a harpa, um instrumento musical, para louvar a Deus. Enquanto Davi tinha a harpa, tinha o Espírito Santo, tinha a paz, Saul tinha uma lança, a inveja, a raiva, o ódio. E a Bíblia fala que dentro de casa, Saul teve uma crise de raiva. Crise de raiva. Ele ficou endemoniado dentro de casa, com ódio, porque ele não queria o bem de Davi. Mas sabe o que Davi fez? Continuou com o coração bom. O objetivo do mal é sujar o coração do senhor e o coração da senhora. Porque o mal sabe que se você sujar o coração, você perde a virtude de Deus. Olha só. O mal, antes de ser mal, ele estava com Deus, ele era um anjo bom. Ele tinha virtude boa. Mas quando ele quis ser maior que Deus, Deus o expulsou e ele caiu, perdeu a virtude. E ele quer que as pessoas também percam a virtude. Nem todo mundo que lhe ofende é a pessoa que está ali. Por trás dela tem um espírito maligno. Você leu na Bíblia. Quem crê na palavra de Deus? Quem crê? Saul queria matar Davi, não foi? Mas quem estava usando o corpo de Saul? Era um demônio. Essas pessoas que lhe ofendem no trabalho, no seu dia a dia, por trás delas há uma entidade maligna. Você não vai ver elas. Você vai ver a pessoa. Mas por trás dela tem um ser caído, maligno, que vai usar aquela pessoa para tentar lhe ferir. Por isso que é bom vir na igreja, para aprender isso. Para aprender sobre o mundo espiritual. Quem está percebendo, pastor? Uma vez eu estava na rua, eu estava encostado assim, ó, no muro, estava esperando tirar a senha para tratar um assunto, e eu estava assim. Aí vem um senhorzinho de bengala, bem idoso, devagarinho, veio, eu estava assim quieto com a minha senha esperando, ele parou na minha frente, olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, ó, eu vou acabar contigo. Eu falei, você está repreendido, Satanás, está repreendido, saia daqui. Depois ele virou e continuou andando e foi embora. Quem usou aquele homem? Não era o homem que estava ali, mas o mal entrou nele para falar aquilo para mim. Está repreendido. Se eu não tivesse sabedoria, eu iria ofender o Senhor, mas não era o Senhor, porque eu sei quem é. Era o diabo. Do nada olhou bem no meu olho assim, tipo desafiando, eu vou acabar contigo. Foi, está repreendido, Satanás. Você está amarrado em nome de Jesus. E ele pegou e saiu. Do nada fez isso. Tinha gente do lado
que até olhou, por que você falou isso, está repreendido Satanás? Porque era o diabo que estava ali. Não, mas era o Senhor. Você não sabe o que está por trás daquele Senhor. O povo não entende as coisas, porque não busca. É verdade ou não é? Não busca a palavra. Tudo que tu quer saber está aqui, ó. É a fonte. Olha, a fonte da nossa vida é a palavra de Deus. Então preste atenção. A Bíblia fala que mesmo assim, Davi recebendo ofensas, Davi sendo perseguido, Davi manteve-se firme com Deus. Por favor, senhoras e senhores, não sei como é que está a sua situação pessoal, sua vida particular, mas olha, não desista não. Aguente firme, levante a cabeça. Tem alguém lhe machucando, lhe ofendendo, tu já sabe quem está por trás. Tu agora vai fazer o seguinte, repreende. Vai para o seu trabalho, ó Deus, guarda a minha vida, me livra de toda perseguição, me livra de todo mal, guarda meus caminhos, abre minhas portas, Deus vai te ajudar. E para concluir, para você entender, vamos ler aqui o versículo 14, versículo 14. Davi tinha bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Ó que maravilha! Quem quer essa bênção na sua vida? Davi tinha sucesso, crescimento, vitória em todos os empreendimentos, projetos, sonhos, tudo que ele queria fazer, Deus abençoava. E assim é com você também. Eu declaro essa bênção na sua vida em nome de Jesus. Que tudo que você for fazer, tudo que você desejar, no tempo de Deus, na hora de Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Continuando, o versículo 15. Então, vendo Saul que Davi tinha êxito, tinha medo dele. Olha para mim. Cadê o valentão agora do Saul? Já estava com medo de quem? De Davi. Saul pensava, faço tanto mal a ele, e quanto mais mal faço, melhor ainda Davi fica. Então Saul começou a ficar cheio de medo, porque Saul pensou, o que está acontecendo? Eu faço de tudo para prejudicá-lo, e ele fica cada vez melhor. Assim é com a senhora e com o senhor, eu declaro isso na sua vida. Quem está querendo lhe prejudicar vai te ver cada vez melhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu essa palavra, igreja? Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.